Olá, gente! Boa noite! Novamente aqui, quarta-feira, às 21 horas, esperando sempre você. Você que já está me acompanhando há bastante tempo, eu agradeço pelo carinho, você que entra em contato durante a semana. Meu nome é Ieda Neres de Souza, para você que está entrando na frequência pela primeira vez. Eu sou consultora de carreira, Ieda Neres de Souza, e estou à frente da RH Transformação. A RH Transformação é uma empresa de colocação e recolocação profissional, mas também o que a gente faz é a orientação do profissional. Então eu recebo no meu escritório aquele profissional que agenda comigo, aquela pessoa que tem dificuldade de saber se o seu currículo está bom, aquela pessoa que tem, às vezes ela tem, não sabe se posicionar na hora de uma entrevista de seleção, ela tem dificuldade de passar numa seleção, né? Está procurando estágio, está procurando emprego. Então a gente faz esse trabalho de receber a pessoa para orientar, né? Totalmente em relação a direcionamento profissional, ok? E a RH Transformação, para quem está me acompanhando, a empresa, ela é a empresa RH Transformação, que você pode entrar lá no site www.rhtransformação, sem o tio, sem o cedilha.com.br, né? Que inclusive o telefone é 011 20 26 81 71 para falar comigo. Mas nós estamos modificando. Hoje nós temos, provavelmente na próxima semana nós já tenhamos no ar um portal, que é um portal automatizado, que é o site que eu estou falando para você agora, esse www.rhtransformação, sem o tio, sem cedilha.com.br, ele não é automatizado. Então, em breve nós teremos no ar, provavelmente já semana que vem, a gente está na fase de testes, para poder ter essa colocação automatizada do candidato, onde você vai colocar o seu currículo ali, e do outro lado a empresa vai estar colocando também vagas para a gente fazer o cruzamento. Então a gente trabalha com essa parte da intermediação da vaga, né, e profissionais de todos os segmentos. E por um outro lado a gente também faz essa parte de orientação profissional. Então esse trabalho também direcionado àquele profissional que está trabalhando, mas deseja verificar a questão do direcionamento de carreira, né? Para poder se desenvolver dentro, inclusive, do seu próprio local de trabalho. Tá bom? Bom, a gente depois vai falando um pouquinho mais a respeito disso, mas o nosso tema de hoje é sobre os estilos de comportamento na empresa, né? Então nós temos visto, conversando com pessoas, né? Eu também sou professora universitária, e a gente procura estudar sobre comportamentos. Meu trabalho, como eu sou profissional de recursos humanos, a gente procura estudar sobre comportamento mesmo. Então existem diferentes estilos de comportamento da pessoa na sociedade e também que aparece lá dentro da empresa, né? E são 4 estilos de comportamento. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Para poder, durante a nossa colocação, eu vou deixar até o telefone, porque pode ser que depois surja alguma pergunta depois no meio do caminho, e depois a gente abre os microfones para que a gente converse sobre isso no programa de hoje, tá bom? Então já anota aí, 3016 1764, 3016 1765, 3016 1766. Então, presta atenção você aí, ouvinte, qual é o seu estilo de comportamento? São 4. Bom, o primeiro estilo de comportamento é aquele que é chamado de passivo. Bom, comportamento passivo é aquele comportamento da pessoa que não se posiciona. Sabe aquele estilo que a pessoa diz, olha, deixa como está para ver como é que fica. Então você tem aquela postura que muitas vezes aceita muita coisa calado, né? Não se coloca. Então esse é um primeiro estilo. Será que esse é o seu estilo? Bom, o segundo estilo de comportamento é o passivo
agressivo. O estilo passivo-agressivo é aquela pessoa que fala, mas ela nunca se coloca pela frente, ela fala por trás, né? Às vezes ela até fala mal do outro por trás. Está acontecendo alguma coisa, ela fala, ao invés de ela se dirigir àquela pessoa com a qual está acontecendo o problema, não. Ela fala com uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Ela prefere se colocar, se abrir com uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, e ela fala para essa pessoa. Então ela não se dirige àquela que ela deveria, né? Então esse é o segundo estilo, o passivo-agressivo. O terceiro estilo qual que é? O terceiro estilo é o estilo agressivo. Aquela pessoa, popularmente falando, aquela pessoa que bate de frente. Então, que inclusive é aquela pessoa que acaba perdendo muitas oportunidades, porque aquela pessoa que estoura com muita facilidade, quando vê ela já falou alguma coisa que não devia. Será que esse é o seu estilo? Esse estilo agressivo, aquela pessoa que não tem paciência. Bom, aí o quarto estilo de comportamento. O quarto estilo de comportamento é o chamado assertivo. Esse assertivo, que nós estamos falando, essa assertividade, inclusive ela se escreve com 2 S's a palavra, assertividade. O que é assertividade? É aquela pessoa que se posiciona, aquela pessoa que se coloca. Então existe alguma ocorrência, algum conflito, ela não vai atacar a outra pessoa, ela vai procurar observar o momento certo, a hora correta, e daí vai procurar essa pessoa com a qual ela teve o conflito, né? Ocorreu alguma situação negativa, e ela vai procurar falar não sobre a ocorrência, ela vai se manter naquilo que aconteceu. Não é atacando a outra pessoa, não é falar da pessoa, e sim tentar resolver aquele ponto, mas de uma forma tranquila, uma forma que a pessoa está no controle do seu emocional, para poder fazer com que a outra pessoa enxergue, olha, eu gostaria de conversar com você, aquele dia que aconteceu determinada situação, você se posicionou dessa forma, né, então eu gostaria de resolver com você. Então, aí a outra pessoa pode até começar numa defensiva, pode até se aborrecer, pode até tentar não entender emocionalmente, tentar ser agressivo, reagir com estilo agressivo. Só que você precisa entender e ficar do seu autocontrole, que é esse estilo de ser assertivo, assertividade, ok? Então nós somos 4 estilos. Para conversar sobre isso, eu vou abrir o programa da rádio, né? Para verificar qual é o seu estilo, como é que você costuma, alguma pergunta relacionada a isso. Então a gente consegue, por 4 estilos, repetindo esses 4 estilos, aquele estilo passivo, estilos de comportamento. Passivo, aquela pessoa que não se posiciona. O passivo-agressivo, aquela pessoa que fala mal do outro ou fala com a outra pessoa sempre por trás. O estilo agressivo, aquela pessoa que estoura. E assertividade, aquela pessoa que se posiciona, ela fala sobre o que está ocorrendo com a pessoa certa para resolver o problema. Então, vamos conversar sobre isso. 3016 1764, 3016 1765, 3016 1766. Ok? Bom, gente, então imagine você dentro da empresa, esses 4 estilos são observados. Então tem aquele profissional que é mais agressivo, a gente consegue identificar aquelas pessoas que são mais estouradas. E aquela outra pessoa que é passiva-agressiva, que é aquela que fala mal, inclusive tem muita fofoca muitas vezes, você vê que ela não se posiciona, está acontecendo quando a outra pessoa ficou sabendo, ela já falou por trás, ela não se posicionou, mas por que você não falou comigo? Não, você tem aquela outra pessoa que está se posicionando, inclusive isso é uma coisa muito negativa. Você encontrar aquela pessoa que faz a fofoca ali atrás, né, por trás.
E aquela pessoa... Ah, já tem pessoa para conversar aqui. Então vamos conversar sobre isso. Alô? Boa noite. Boa noite. Olha, eu ouço o teu programa, eu sou a Gleice daqui de Jundiaí. Já tem uns quarta-feiras que eu ouço o teu programa. Obrigada, viu? Obrigada, Gleide. Eu tenho ouvido o teu programa e eu estou assim. Não é meu respeito, porque graças a Deus eu já estou me aposentando. Ok. É sobre o meu jeito. Eu percebo o seguinte, que ele é uma pessoa passiva na empresa. E por isso ele não cresce. Mas ele não é passivo porque ele quer. É questão de natureza dele. Você entendeu? Ok. Ele está no último ano de engenharia química, ele trabalha na área, ele fez um curso técnico de saneamento básico. Ele faz inglês, ele é um bom menino, tem uma boa formação moral. No entanto, eu percebo que ele fica, todas as chances que ele tem de crescer dentro da empresa, essa chance não é para ele. Ok. Trocam ele mudam de horário, sem atenção, sem perguntar se ele quer, não quer. Você entendeu? E eu vejo que ele deveria se posicionar mais, mas eu não sei como entrar nesse assunto com ele e ele ficar chateado. Eu já até anotei o seu e-mail para que ele pudesse, eu falar com minha filha, para que ela converse com ele, para ele tentar entrar em contato com você, para que você pudesse dar uma luz. Ok. Então, obrigada pela participação. Vou te responder aqui no ar, tá bom? Tá bom, eu escuto. Tá, obrigada. Boa noite. Então, boa noite. Obrigada, Gleide. Então, gente, olha, respondendo aqui a Gleide e as outras pessoas também que estão me ouvindo, que inclusive várias pessoas passaram o currículo nos últimos dias para mim, e como nós estamos organizando, fechando esse portal que vai ao ar daqui mais uns dias, nos últimos dias eu não retornei o e-mail que as pessoas passaram com seus currículos. Então, por gentileza, aguarda um pouquinho, eu entro em contato com todo mundo, né, que as pessoas que enviam para mim os seus currículos, quem quiser continuar divulgando, passando para mim os currículos, é consultoria@rhtransformação, sem o tio, sem o cedilha.com.br, tá bom? Bom, então respondendo essa pergunta, gente, observem bem, essa pessoa que tem essa característica, essa passividade, observe o que foi falado, né? Aquela pessoa que faz muitos cursos, teria a chance de ir além, mas ela não está conseguindo se posicionar. Então realmente é um problema muito sério, porque ela precisa entender algumas coisas, inclusive do próprio comportamento, para ela perceber alguns resultados que ela está tendo e que várias vezes estão se repetindo ao longo da vida dela. Então aí, se ela fizer uma observação, vários momentos lá do passado, em uma outra situação diferente, como se fosse assim, o mesmo ciclo se repetindo, né? Só vai começar a mudar quando a pessoa entende um pouco, mas tem um pouquinho mais dessa autoconsciência dela própria, né? Que ela precisa ser despertada para isso, e daí ela começa a se posicionar diferente. Mas antes que ela, para poder acordar sobre isso, então ela precisa que haja uma conversa, que haja mostrando para ela, ela precisa se abrir um pouquinho. Então quando a gente recebe essa pessoa que a gente conversa no escritório, a gente vai procurar verificar quais os resultados que ela está tendo, por que ela não está tendo. Então a gente vê que várias pessoas estão nessa situação. Muitas coisas foram feitas em termos de estudo, mas realmente ela não se chama para alguma coisa diferente, né? Ela não se posiciona mesmo. Então, Gleide, você que falou a respeito do currículo, então a primeira coisa que para eu poder conseguir contribuir, eu vou pedir para que você veja se ele consegue passar o currículo para mim, e daí eu entro em contato, e daí a gente começa então uma conversa nessa direção no momento oportuno, tá bom? Obrigada pela confiança, tá bom? Então vou repetir aqui o telefone da rádio para a gente continuar conversando sobre isso. Qual é o seu estilo de comportamento? Às vezes alguma outra pessoa lá na sua empresa que você percebe que tenha um comportamento não agradável. Vamos conversar a respeito disso. 3016 1764, 3016 1765, 3016 1766, né? Então você imagina, nós estamos falando aqui sobre estilo de agressividade. Imagina dentro de casa aquela pessoa que o tempo inteiro ela não consegue fazer um outro estilo a não ser o estilo agressivo.
Olha, fazer só o comportamento, esse, que nós falamos agora há pouco, passivo, aquela pessoa que está na passividade a vida inteira, nada vai acontecer diferente. Mas também aquela pessoa que tem o estilo agressivo, ela também só vai arranjar inimigos, ela estoura com muita facilidade, então ela precisa perceber, ela precisa acordar para uma consciência ali, porque senão, repetidas vezes, ela não vai ter um bom relacionamento com ninguém, né? E ela não tem esse controle de si mesmo, que é uma coisa muito ruim. Então, e esse outro estilo também, passivo, agressivo, se você é uma pessoa que tem esse estilo, nunca, quando você percebe, você está falando alguma coisa para uma outra pessoa diferente, não está falando na direção da pessoa correta. Também é um outro ponto que você precisa prestar atenção, né? Porque senão, se você não adotar, não entender, quando a gente adota esse estilo da assertividade, que a gente começa a se posicionar, olha, a gente começa então fazendo melhor escolha. O que eu quero? De que maneira eu quero que aconteça? Não, e eu começo a dizer sim, eu começo a dizer não, eu começo a me posicionar, eu começo a me colocar. Então, eu começo a estar mais presente na minha própria vida. Quer dizer, não é o outro. Quando eu começo a ter esse estilo de ser assertivo, eu começo a ter um controle maior de mim mesmo. Ok? Alô? Alô, boa noite. Com quem eu falo? É a Maurício, tudo bem? Maurício? A Mauri. Mauri. Mauri, boa noite. Boa noite. Você uma pergunta só, daí você pode me responder pelo ar. Tá, você fala da onde, Mauri? Você fala da onde? De São Roque. São Roque. Obrigada pela participação, tá ok? Pode fazer a sua pergunta. Só uma dúvida. Há a possibilidade de a pessoa ter os 4 comportamentos? Sim. É só sobre isso aí. Eu queria tirar essa dúvida só, se você pode falar alguma coisa. Tá, vou responder então, tá bom? Tá, ok. Obrigado, tchau. Ok. Então, gente, olha, esse caminho, o que o Mauri está perguntando para nós? Se há a possibilidade da pessoa ter esses 4 comportamentos. Olha, todos nós temos esses 4 comportamentos, né? A hora que a gente não... Porque essa coisa das emoções, as emoções elas passam por nós. Então, o que acontece? Coisas que vêm do meio externo, o tempo inteiro. Então, são situações que elas vão mexer com a gente intimamente. Então, horas a gente pode agir de uma forma passiva, ora a gente pode, sem querer, adotar esse estilo a ser agressivo. Ora a gente pode ser mais assertivo, a gente pode se posicionar mais. Ora a gente acaba não falando com a pessoa correta, a gente fala mais por trás, sendo esse estilo passivo, agressivo. O grande problema das emoções é que a gente precisa... Todos nós temos esses 4 estilos, só que chega um momento que eles não podem acontecer, o mundo não pode fazer a mudança do nosso controle emocional. O que tem que haver é que nós estejamos mais no nosso próprio controle. E como fazer isso? Significa que é necessário que você passe a prestar mais atenção em você, desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir. Em que você percebe em que momento as emoções do mundo do externo desencadeiam alguma situação diferente de você. Porque senão, se você não estiver no próprio controle, quer dizer, se você não dirigir a você mesmo, o mundo vai estar te dirigindo. Isso é que não pode acontecer, ok? Então, alô? Alô? Caiu. Então, novamente aqui, vou repetir no telefone. Tenta de novo, 3016 1764, 3016 1765, 3016 1766. Né? Então, gente, olha, imagine você que está aí me ouvindo, que é um gestor de pessoas, que tem o convívio com vários estilos de comportamento o tempo inteiro, daquela pessoa que... Imagine você que é o gestor, que tem aquele estilo mais agressivo, né? Ou o tempo inteiro a pessoa vai se dirigir a esse gestor, e aquela pessoa que
nossa, o que as pessoas comentam? Nossa, será que hoje está um bom momento para a gente pedir um aumento? Para a gente falar com aquela pessoa, né? Então tem sempre aquela dúvida, será que é o momento correto? Porque aquela pessoa que não é aberta para o diálogo, às vezes ela não está no momento correto. Por quê? Porque as emoções ali se afloram o tempo inteiro e a própria pessoa não tem esse autodomínio. Então, com esse estilo da assertividade, que a gente começa, como eu falei, prestando mais atenção o tempo inteiro no nosso comportamento, é quando a gente tem maior equilíbrio. Alô? Alô? Então, com quem eu falo? Meu nome é Walter, eu moro aqui na Zona Norte, na Vila Guilherme. Oi, Walter. Paulo Capital. Obrigada. O meu problema é o seguinte, eu tenho transtorno psicossomático, transtorno de ansiedade, entendeu? Então a minha ansiedade, às vezes ela me complica no meu serviço. E sempre tem alguém querendo puxar o meu tapete, entendeu? Então não é só a ansiedade, eu tenho assim, melancolia, às vezes sinto melancolia, fico tenso, muito tenso às vezes, ainda mais quando surge algum problema, eu entro nesses sintomas todos aí que eu falei com você, entendeu? E eu queria saber, para mim, livrar disso, entendeu? Porque isso aí já vem de nascença, eu já passei com psicólogos, e como vem de nascença, isso é difícil, entendeu? Só com uma terapia. Okay. Então, para me controlar essa ansiedade, essa tensão, essa melancolia que me dá de vez em quando, assim, sem nada, às vezes sem motivo nenhum me dá isso. Tá. Isso no meu serviço me atrapalha muito, entendeu? Ok. Eu vou responder aqui no ar, tá bom? Tudo bem. Obrigada pela sua participação. Então, respondendo aqui rapidamente, o Tomás está me avisando, está quase acabando o horário. Então, para responder aqui para você, as emoções, elas são energias. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas energias que se disparam em nós vindo do mundo externo. No momento que, segundo os filósofos, os tradicionais pensadores, os filósofos orientais, há necessidade de, muitas vezes, o mundo externo ele gera muita turbulência nas emoções da gente. Então a gente precisa se afastar um pouquinho. A gente tem os filósofos orientais, os monges orientais, aqueles que praticam o yoga, né, que é o momento que para você eu te aconselho fazer alguma coisa dessa forma, porque é o momento que você aprende, meditação, que você aprende a se afastar um pouquinho das turbulências, inclusive de vozes externas, que falam uma coisa, te falam outra, e aí horas você está mais calmo, daqui a pouco você já mudou. Então a gente precisa aprender a se afastar, né, de todo esse turbilhão, porque inclusive quando as emoções elas estão desencadeantes, fora dessa energia, o que vai acontecendo? Ela vai nos trazendo problemas, inclusive, no corpo físico. Então nós vamos tendo uma série de problemas nas articulações, né? Porque nós estamos muito tensos, então a gente precisa aprender a fazer esse silêncio interno em nós. Então a gente precisa aprender a fazer isso como fazem os tradicionais pensadores do Oriente. Tá bom? Então, bom, aqui então nós estamos fechando o programa. Quem quiser mandar o currículo para mim, manda o currículo, tá bom? E o telefone 011 2026 8171, 2026 8171. E lembre-se sempre, gente, transformação é atitude. Mude o que é preciso e faça acontecer. Obrigada pela atenção de vocês, uma boa noite.